Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para a gente pensar e analisar. Bom, esse vídeo que eu trago hoje é sobre o tema medo, tá? Eu recebi algumas mensagens no mês de dezembro, no início de janeiro, de pessoas relatando um sentimento muito forte de medo, uma tensão assim, né? Eu acabei falando que eu faria um vídeo sobre a questão do medo e dessa energia que está no momento, certo? Bom, a gente está saindo de Plutão em Capricórnio. Eu falo muito do signo de Capricórnio, vocês sabem que Capricórnio é a matéria para mim, né? Tudo que gira ali em torno da sociedade, como que tem que ser as estruturas, quais são as atribuições da mulher, do homem, sabe? Tudo isso para mim gira em Capricórnio. E Plutão é um planeta que teve aí muitos anos em Capricórnio, trazendo à tona o quanto esse sistema capricorniano é obsoleto e ultrapassado e o quanto isso esconde atrocidades, tá? Para que seja mantido um status quo, como eu sempre falo. Então, no tarô, o arcano que é direcionado a Capricórnio é o diabo, tá? E o diabo fala de tudo da matéria, tudo que tem aqui, né? As paixões, os desejos, os vícios, o trabalho, o dinheiro, a saúde, a patologia, tá tudo ali nesse arquétipo. Tudo isso é construído através de uma crença, de uma educação que a gente recebe, tá? Então, quando a gente pega essa energia capricorniana, é uma energia rígida, porque ela tem a ver com quem rege Capricórnio é Saturno, então é uma energia rígida, tá? Imagine assim um senhorzinho ou uma senhorinha que é bem rígido, né? Na educação, onde pega aquela, sabe, a palmatória. Eu acho que tem gente que nem sabe que era batido na mão da criança quando ela errava, né, na escola. Então você fazia assim, o professor vinha e batia, né? Você não tinha poder de falar, não tinha fala, né? Você não tinha o seu lugar de fala. Criança não tinha um lugar de fala. Então tinha aquela opressão. Você não pode falar isso. Quando chegar visita em casa, vocês vão para dentro do quarto, primeiro come as visitas, sabe? Todas essas etiquetas, regras, tudo isso é inserido há muitos anos, né? Séculos na gente. E como? Através do medo, tá? Do medo. É como se fosse uma repreensão, né? Te reprime para que você não demonstre reação, para que você não mostre o sentimento, né? Tudo isso é doutrina, é domesticação. E a domesticação é através da repreensão, muitas vezes, tá? Então, no nosso inconsciente, quando a gente pensa na psique, no nosso inconsciente, tudo lá dentro é constituído por tudo que a gente viu, desde o momento que a gente está nessa matéria. Então, se você cresceu numa sociedade, num ambiente onde houve muita repreensão, né? Ou até mesmo você cresceu com pais que tinha esse sistema de crença. Então, o fruto não cai muito longe da árvore. Se meu pai pensa assim, ele vai me ensinar assim. É automático, tá? Por isso que é tão difícil para a geração boom, né? Bebê boom, é um negócio assim. Foram essa geração da década de 60, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Quem sabe
vai colocar aí. Enfim, vocês só precisam entender. A gente estava no momento do mundo, depois da Segunda Guerra, que as pessoas queriam estabilidade, tá? Por isso que teve aquele pico de subiu a taxa de natalidade, tanta gente engravidou, porque a família era muito importante. Se você puxar lá atrás, nos comerciais, tem um filme que eu sempre falo que é interessante vocês assistir, o Show de Truman, com o Jim Carrey, porque relata muito bem esse momento histórico, onde as pessoas viviam como se fosse num filminho, assim. Oh, a mamãe chegou, o papai chegou do trabalho, mamãe tá fazendo comida, sabe? Aquele ritmo que todo mundo queria. Imagine você ficar quantos anos numa guerra mundial, né? Como que fica o mundo. Então, quando cessou, né, a guerra, as pessoas ansiavam por estabilidade. Então, nossos pais, eles vieram de uma criação onde tudo é estático, nada se movimenta, tá? Não do jeito que se movimenta hoje. O que acontece para eles é algo, por exemplo, eles não vê, eles só vê o normal, o comum e o padrão. Tudo que foge a regra é excluído ou é algo atípico, nunca aconteceu. Então tem uma super, nossa, tá? Eu sei que tá difícil, mas para quem tem mente para entender, vai entender. Então, assim, essa geração deles é uma geração que tem uma dificuldade do líquido. Isso Zygmunt Bauman falou da sociedade nesse momento líquido, porque a gente precisa desconstruir isso, tá? E, claro, eu já estou no momento, né, no nível que eu desconstruí muita coisa. Mas eu sei que se eu for com essa fala, dependendo da casa, do lar, meu Deus, né? Então esse Capricórnio, ele está muito presente ainda, muito presente, e é regido pelo medo. Então eu vou contar outra historinha para vocês entenderem como acontece isso. Isso aconteceu, acho que foi em 2007, quando a pessoa relatou para mim que na família dela, a tia tinha ficado de cama porque a prima dela, evangélica, eles, eu acho que era até daquela bem severa, que de um lado fica mulher e do outro lado homens. Ai, agora eu não vou lembrar, mas vocês vão lembrar aí. Não é quadrangular, não é presbiteriana, não. Eu não vou lembrar que as mulheres colocam o véu, vocês vão saber, tá? Então eles eram dessa congregação aí, e bem severa, vocês sabem que é severo, e na época, eu não sei agora, mas na época não podia ver TV, tem toda uma questão lá que não podia. Eu sei que essa mãe entrou um dia no banheiro e viu a filha abortando. No que ela viu, né, caindo assim, é claro, é uma cena forte, qualquer pessoa, né, vai impactar. Mas o que ela viu foi tão forte que foi automático, deu derrame nela, assim, foi automático. E ela ficou na cama. O pai não teve derrame, mas também acabou. Você entende? Acabou. A família acabou. Acabou. Sendo que se você tivesse um nível de consciência, né, maior, tá, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que é isso? Você vai conversar, né? Você vai... Mas ali foi como se ela tivesse visto o diabo. A exceção tinha acontecido dentro da casa dela. Então, é tudo muito rápido, gente.
é tudo muito rápido. Então, o cérebro dela, naquele instante, contabilizou tudo. Como que ela ia falar dentro da igreja, como que ela ia falar com o pastor, como ela ia falar com os vizinhos, sabe? Fez vup. Porque a pessoa não tem estrutura, é tudo normal, né? Eu tô dentro da normalidade, eu tenho uma filha, um marido, tudo que sai, a exceção, Capricórnio exclui, tá? Exclui. Quando você tá dentro da sua casa, ali acontece o holocausto, tá? Então, tudo isso é o medo. O que é regido pelo medo, o medo da exposição, o medo da rejeição de uma sociedade, de você não ser aceito, de você perder. Então, quando a gente entra no processo de despertar de consciência, a gente começa a limpar esse inconsciente, né? Esse inconsciente que forma a nossa psique, que é ali dentro dela, né? Eu vejo a psique como um campo elétrico assim, que ali tem quem eu sou, né? E eu vou de acordo com aquilo tomando minhas decisões. É assim que eu vejo, tá, gente? Não que seja assim, enfim. Então, para mim, quando a pessoa ela tá no processo de despertar de consciência, ela tá vendo essa psique aberta em fragmentos e ela consegue ir limpando, né, esses medos, esses bloqueios. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm bloqueio financeiro. Vou dar um exemplo porque é o que as pessoas geralmente necessitam, né? Quando você tem bloqueio financeiro, geralmente são pessoas que têm medo de perder, tá? Perder. Então elas nunca trabalham com o mais e sempre com o menos, né? Menos. Então vou falar uma cabeça de uma pessoa com um sistema de crença muito enraizado sobre dinheiro. Aí a pessoa ela sempre vai achar que ela tem que ganhar X e daquele X ela tem que viver e só aquele X. Então tudo que passa além desse X, a pessoa ela entra numa crise. Ela não consegue dormir, ela não consegue se movimentar. Por quê? Porque está tão enraizado dentro dela que ela fez um erro. Ela caiu na exceção, tá? Ela fez um erro. Ela não podia ter feito isso. Então ela não consegue se movimentar. E na pessoa que não tem esse bloqueio, a pessoa ela pensa como? Hoje eu ganho 1.000, amanhã eu quero ganhar 1.500. Então a pessoa ela tem esse nível de subir e ela não tem o medo. Se hoje eu tenho 1.500 e amanhã eu tenho 1.000, tudo bem, uma hora eu subo. Então a pessoa que vem de uma cultura muito enraizada em relação ao dinheiro, ela tem dificuldade de crescer, mas pelo medo, tá? Pelo medo. Então ela tem medo de dever, ela tem medo de chegar no dia não ter o dinheiro, ela não proporciona ao universo a oportunidade dela ter aquele valor de alguma maneira. Mas para a pessoa chegar nisso é rápido? Não. Você tem que fragmentar essa psique, a parte ali do seu financeiro, onde aos pouquinhos você vai subindo nos degraus. Tá? Não é tudo do dia para a noite. Então, às vezes, você tem que confiar no espiritual que o dinheiro vai estar ali. Tá? Eu falo que os comerciantes são as pessoas que têm mais fé no mundo. Porque você vê que tem dias que não vendem nada e tem dias que vendem muito. Então, são pessoas que arriscam, elas arriscam, elas rompem essa barreira do medo, tá? E elas conseguem prosperar. Agora, a maioria das pessoas, principalmente dessa geração dos bebês boom, eu acho que é boom,
Eu acho que é assim que fala. São pessoas muito enraizadas naquele limite. É claro que a gente está falando de pessoas que não têm uma energia aí de riqueza, tá? Porque se você vem de linhagem, filho, isso daí os caras tá ano-luz à sua frente, né? Porque várias gerações que lida com dinheiro altíssimo. É que nem você falar na monarquia, a pessoa com limitação. Não vai ter desse jeito. Porque a pessoa lida com quantias altíssimas, né? O padrão de vida é muito alto, tá? Então o cérebro da pessoa já funciona daquele jeito. Mas eu tô falando para nós aqui nessa realidade nossa. Então, essa questão do medo, ela tá muito enraizada. Então, o que acontece? Tem pessoas que vão ter crise de pânico, quando elas fazem uma conta que elas não sabem se elas vão ter o dinheiro, elas temem aquilo, e daí faz com que a pessoa corte e volte para trás. Tá? Eu estou dando um exemplo de dinheiro. Outro exemplo, a pessoa ela morava numa casa de um cômodo a vida inteira, né? A vida inteira. Colocar 20 anos. Aí ela tem uma oportunidade de mudar para uma casa de 6 cômodos. Você acha que essa transição vai ser fácil? Não. Porque ela está condicionada a um cômodo. Então ela pode passar mal, ela pode até ficar doente, porque ela tem medo dentro dela, ela tem medo daquele grande. Então, por isso que fala, será que você está preparado para realizar seu sonho? Porque isso chama sabotagem também. Só que a base é o medo. Você tem o medo de decepcionar, se decepcionar, você tem o medo de perder. Então, no processo de despertar, é muito intenso tudo isso. Por isso que eu falo, às vezes a gente está muito focado na dinâmica do encontro, quem está na dinâmica. E, na verdade, tudo isso que eu estou falando para vocês, orientando, são os compartimentos, né? A porta é a dinâmica, daí você olha, tem os compartimentos ali do que você vai destravando com esse caos que essa pessoa traz, que a parceria, a dinâmica traz. Então, essa questão do medo é várias camadas, tá? E é importante você identificar que quando você está no momento ali de desbloquear o medo, você vai ter pânico. Você, muitas vezes, seu cérebro vai te sabotar para que você volte a um estado seguro, tá? Porque no fundo, o que Capricórnio quer é o estado seguro. Então, com essa entrada de Plutão em Aquário, faz o quê? Aquário é o pai severo com o filho rebelde, Saturno e Urano, que rege Aquário. Então a gente vai ver essas duas polaridades chocando, né? Mas não é para que resulte na extinção de algum desses dois, nada. É para que esses dois lados se fundam e vejam o que é melhor. Daqui a uns 2.000 anos, 1.800 anos, essa energia desses dois vão ter um filhinho aí, que vai manter uma estrutura de Capricórnio que deve ser legal, que deve ser mantida no social, mas com uma atualização. Entende? Então, a partir do momento que você deixa uma criança falar, que você ouve a criança, que você não pune a criança, um exemplo, quando ela erra uma conta, você está dando a oportunidade ali da pessoa conhecer quem ela é.
e que ela saiba que ela não vai acertar sempre. E se ela errar, ela não vai ser julgada, que ela tem a oportunidade de recomeçar, tá? Porque essa energia do medo, ela traz uma energia que você não vai ter oportunidade mais. Você gastou a sua única oportunidade. Então, é um medo da perda, que se você vê em pessoas que têm esse nível de prosperidade, eles não têm esse medo, tá? Não tem mesmo. Então, é muito importante. Uma das consulentes que veio questionar essa questão da energia do medo, relatou que estava tendo uma mudança muito grande na vida e que sentia uma energia de medo. Toda vez que vocês sentirem essa energia de medo, uma tensão, pode ter certeza, vocês estão rompendo um padrão, tá? Um padrão, então traz uma instabilidade. É como se fosse uma taquicardia, vocês assim, tensos, mas isso 3, 4 dias passa. Vocês precisam ajoelhar, pedir para o espiritual, porque é como se o seu corpo estivesse expelindo algo ali tóxico, tá? Então, o despertar é muito além do que uma conexão. Você está se purificando. Você está sendo levado por uma vibração altíssima, certo? Então, o medo, ele faz parte do processo de despertar. E essa energia de medo que está no ar, porque o nosso inconsciente, né? Imagina o inconsciente coletivo como uma camada, isso é para vocês imaginar, sobre a cabeça de todos nós, que a gente capta ali as mesmas ideias. Todo mundo pensa sobre aquele assunto a mesma coisa. Então, como a gente está passando por uma limpeza desse inconsciente coletivo, tem uma energia de medo ali coletivo, porque traz uma insegurança. Porque na pandemia teve tanto suicídio, né? Por que teve tantas pessoas que se desesperaram? Justamente porque não consegue lidar com a incerteza. E a gente precisa entender que a incerteza, ela traz também benefícios, tá? Que ela traz a oportunidade de crescimento, de sabedoria, de expansão. A gente só chegou hoje a ter esse contato aqui via internet porque alguém rompeu a barreira. Então a evolução, ela só acontece quando a gente sai do prumo, tá? É isso que vocês têm que entender. Se a gente quer uma mudança a nível coletivo, o caos tem que acontecer, ok? Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado. Em outros momentos eu vou abordar esse tema. Se caso você não entendeu, volta, peça para o espiritual, fala, me ajuda a ter mente para entender o que ela está falando, porque às vezes eu acho que eu estou falando a língua de vocês, vocês não estão entendendo, né? Mas eu procuro ter um vocabulário simples, até mesmo com palavras repetidas para que vocês consigam, né, entender e anexar o conteúdo que é novo, mas que ajuda vocês, entende? Então, a sensação do medo, ela é coletiva e ela é individual também, dependendo do estágio que você está. E agora, nesse momento, está muito forte, porque a gente está entrando numa era que há uma desconstrução desse social padronizado, tá? Que impede, que limita as pessoas de se desenvolverem, né? Como um ser de criação. Porque quando você impede uma pessoa dela ser ela, né, quando há um excesso de domesticação, você bloqueia a sua criatividade. E todo ser divino, o que caracteriza um ser divino? É o que ele cria, tá? E quando a pessoa é muito domesticada, ela bloqueia aqui, tá bom?
Então é isso. Um beijo no coração de vocês, se cuidem, deixa o like, comentem no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.